Olá, pessoal. O objetivo aqui desse vídeo é nós tratarmos sobre o laço de repetição for. No Java existem três laços, né, que nós podemos utilizar. Um é o for, outro é o while, que é a palavrinha enquanto, e o outro é o do while, né, faça enquanto. Nesse vídeo aqui nós vamos tratar especificamente do laço de repetição for. Então, muito bem. Eu vou criar aqui primeiramente um projeto. Eu vou chamar de exemplo laço for. E vou dar aqui o finish. Muito bem. Ele já criou aqui para nós o projeto. E aqui eu vou expandi-lo. Vou clicar com o botão direito aqui na pastinha SRC e vou escolher aqui a opção Class para criar uma nova classe. Vou chamá-la de App. E vou marcar aqui o Public Static Void Main. Muito bem. Só revisando, toda vez que nós vamos trabalhar com um laço de repetição, né, ele já fala, é um laço que repete. Nós sempre vamos utilizar um laço de repetição quando a gente precisa repetir uma determinada estrutura. Então, por exemplo, imagine que eu quero exibir a mensagem olá 100 vezes, né? Se eu quero fazer essa mensagem 100 vezes, o que eu posso fazer aqui, ó? Dar um siso e escrever aqui o que eu quero, ó, olá. Muito bem. E aí, eu vou dar um Ctrl C e vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vou fazer isso até o número 100. Se eu der play, vocês vão ver que vai aparecer aqui a mensagem olá 10 vezes para nós. Porém, né, isso aqui não é uma estrutura muito boa de se desenvolver, porque se eu falar agora que eu quero 1000 vezes, aí eu vou copiar todo o código e colar novamente, mais várias vezes, né? Ou fazer manualmente, tá? Para isso que existe a estrutura de laços, que é para a gente repetir, né, um determinado trecho de um programa que a gente quer. E aí, com isso, a gente abre várias possibilidades aqui, diminuindo o nosso tamanho de código, mas deixando ele um pouco mais complexo, tá? Como é que vai funcionar o laço de repetição for? O laço de repetição for, ele tem por característica ele ser do tipo finito, ou seja, ele vai ter um início, né, e ele vai ter um fim. Tá? Como que a gente vai fazer esse mesmo exemplo aqui? Ó? Então, eu vou colocar aqui a palavrinha for, vou abrir e fechar parênteses. Né? Primeira coisa que eu vou fazer é colocar um inicializador, ou seja, onde que vai iniciar o meu laço, tá? Então, eu vou declarar aqui uma variável chamada i, né, ou melhor, chamada contador, que vai receber 1. Isso quer dizer o seguinte, que eu estou declarando uma variável chamada contador, que é do tipo inteiro, e já inicializei ela com o valor 1. E essa variável contador, ela só vai existir dentro do meu laço de repetição for. Tá? A segunda parte aqui do meu código é a gente colocar uma condição. A segunda parte aqui, só repetindo, é a nossa verificação. E na nossa verificação, nós geralmente usamos algum operador relacional, tá? Eu vou falar o seguinte aqui, que o meu contador, ele é menor ou igual a 10. Por que que eu fiz esta verificação? Olha só, eu não falei que meu computador começa em 1, né? E no exemplo que eu citei para vocês, eu não quero repetir um trecho, né? Na verdade, eu quero exibir a mensagem lá 10 vezes. Então, por isso que eu coloquei que o meu contador ele tem que ser menor ou igual a 10. Ou seja, ele vai de 1 até o número 10. Ponto e vírgula. E a terceira parte, e última, é o nosso que a gente chama de incrementador, né? Quando nós temos uma linha de código, assim, ó, i recebe i mais 1, o que isso quer dizer? Se o meu i ele vale 0, e eu falo isso daqui, ó, i
recebe i mais 1, isso quer dizer o seguinte, que a minha variável i, que é 0, está recebendo 0 mais 1. Então, eu estou somando mais 1 na minha variável i. Se eu usar a segunda vez, o que vai acontecer? Agora, aqui nessa linha de baixo aqui, o meu i já começa em 1. Então, 1 vai receber 1 mais 1, que vai ser 2, tá? É o que a gente chama de incrementador. No caso aqui do laço de repetição for, né, ou do Java especificamente, a linguagem C, da linguagem C++, nós podemos fazer esse incremento desta forma aqui, ó, i mais mais. Isso quer dizer exatamente a mesma coisa que i recebe o i mais 1. Ok? Espero que tenha ficado claro, porque essa parte é um pouquinho chatinha de se entender na primeira vez, tá? Embora vocês tiveram Python, né, vocês devem ter usado algo semelhante, tá bom? Então, isso aqui é o que a gente chama de incrementador. Isso quer dizer que eu vou somar, né, de 1 em 1. E aí, o meu laço de repetição for, a gente coloca aqui também uma estrutura de abre e fecha chaves. Isso quer dizer que o meu laço de repetição, ele estará tudo, né, todo o meu código que vai se repetir algumas vezes, estará dentro aqui dessas chaves, né, entre essas chaves, tá? Tá dando algum erro aqui? Deixa eu verificar o porquê. A variável i, que não é variável i, que é a variável contador. Então, ó, o contador começa em 1, o contador ele tem que ser menor ou igual a 10, e minha variável contador recebe mais, né? Ou seja, o contador recebe o próprio contador mais 1. E aqui dentro, nós colocamos a estrutura que nós queremos que se repita. Nesse meu exemplo aqui, eu só queria que repetisse aqui a mensagem olá. E aqui eu dou o play, né? E o que vai acontecer? Ele exibe 10 vezes aqui a mensagem olá. Se eu quisesse 100 vezes, né? É só eu mudar aqui para 100 vezes. Certo? Agora eu não vou contar, né? Mas está exibindo aqui a mensagem olá 100 vezes. Então, com 3 linhas de código aqui, vamos dizer assim, a gente consegue fazer aqui, ó, a exibição de 100 linhas, 1000 linhas, quantas linhas aqui eu colocar de acordo com o meu contador. Bom, então esse é um exemplo aqui com um laço de repetição for. Uma outra coisa que a gente pode fazer, né, aí abre-se um leque de opções, uma quantidade de exercícios que tenha estruturas que vão se repetir várias vezes, a gente pode utilizar o laço, né? Por exemplo, se eu quisesse exibir os contadores, né, na verdade, os números do intervalo de 1 até 100, como é que eu faria aqui, ó? É só eu mandar exibir a minha própria variável contador, tá? Opa, show de bola. Vamos só fazer um exemplo um pouquinho mais prático aqui com laço de repetição. Vamos imaginar que eu quero que eu tenha um número, vou chamar aqui de int número, que vai receber 8. E eu quero exibir essa tabuada aqui do número 8. Como é que a gente faria? Então, ó, geralmente a tabuada a gente exibe 8 vezes 1, 8 vezes 2, 8 vezes 3, até o número 10, tá? Mas poderia ser maior aí o intervalo, mas vamos fazer aqui até o 10. Então, eu vou usar essa mesma estrutura aqui, ó. O contador vai receber 1, né? E o contador tem que ser menor ou igual a 10. E o contador mais, tá? Então, tem aqui a estrutura do meu laço. Para eu fazer a estrutura aqui da minha tabuada, ela tem que ficar exatamente assim, ó. 8 vezes 1 igual a 8, né? Depois, 8 vezes 2 igual a 16. E assim por diante, né? Até o 8 vezes 10 igual a 80. Se vocês repararem aqui esses 3 exemplos, vocês vão ver que nós temos uma estrutura que se repete, né? Como assim se repete? Olha só, nas 3 linhas, ó, eu repito exatamente o número que eu tenho aqui, que é o número 8, né? Depois eu repito exatamente o texto, que é esse asterisco aqui. Depois eu tenho a repetição de cada um dos contadores, ó, contador 1, 2, 3, 4, até o 10. E depois eu também tenho uma repetição
de um cálculo aqui, que é um cálculo de vezes, né? 8 vezes 1 para dar 8, 8 vezes 2 para dar 16. Tá? Então, como isso aqui se repete, eu não vou fazer isso aqui manualmente, né? A gente pode utilizar um laço de repetição. Como que eu vou resolver isso daqui? Olha só. Se eu colocar aqui, dentro do próprio parênteses aqui do system.out.println, 8 vezes, na verdade, é número, que é a minha variável, vezes contador, olha só que interessante. Ele já vai dar a resposta para nós, né? Da tabuada, 8, 16, 24, 32 até o 40. Exatamente o que a gente queria, só que só está sendo exibido aqui o final para nós, tá? E como que a gente faz para montar a estrutura aqui completa, né? Aí a gente vai usar algumas concatenações aqui no system.out.println. Primeira coisa que eu quero exibir é o número que eu tenho, que é o 8 aqui, que é simbolizado pela minha variável número. Então, basta eu colocar aqui no meu laço a minha variável número. Depois, eu quero que exiba aqui, ó, o símbolo de asterisco, né? Isso aqui a gente tem que colocar como um texto. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais, entre aspas, o asterisco, ok? Depois, eu quero exibir, ó, 1, 2, 3, 4, 5, até o 10. Isso aqui é o meu contador. Então, eu vou colocar aqui, contador. Depois, eu quero exibir o símbolo de igual. Então, eu vou colocar aqui mais e entre aspas, porque aqui esse símbolo de igual está sendo considerado um texto, né, para nós. Então, eu vou colocar aqui o igual entre aspas. E por último, né, agora, como eu quero fazer o cálculo direto, eu vou colocar mais um par de parênteses aqui e vou colocar a minha expressão de cálculo, tá? Isso quer dizer que eu tenho aqui, ó, em uma linha, né, o cálculo aqui da minha tabuada. Vamos ver se isso vai funcionar? Opa, não é que funcionou? Exatamente o que eu tenho aqui em cima, ó, só que usando a estrutura do laço de repetição. Por quê? Na primeira volta, ele vai falar o seguinte, ó, contador, né, recebe 1. Aí tem a expressão aqui, ó, contador é menor ou igual a 10? Sim, contador é 1, 1 é menor que 10. Então, o que que ele vai fazer? Executa essa linha aqui do system.out.println. Muito bem. Aí, depois que ele executou essa linha, ele chegou no final aqui, ó, ele vem para o nosso incremento, né, que é o contador mais mais. Agora, o contador, ele não é mais 1, ele é 2, né? E vem para cá, ó, para verificação novamente. 2 é menor ou igual a 10? Sim, é menor. E aqui ele executa novamente. E aí ele vai fazer isso até chegar ao número 10. Quando chegar no número 10, ele incrementa aqui, ó, contador recebe 11. Aí ele vai fazer a verificação novamente, ó. 11 é menor ou igual a 10? Não, isso é falso. Aí ele sai aqui do meu laço e continua o restante aqui do meu código, tá? Então, bom, galera, isso aqui é um exemplo, né, com a estrutura de laço de repetição for. Espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer dúvida a gente conversa em sala de aula. Na verdade, nas reuniões, né? Um abraço aí, galera, e até a próxima.